Hoje a nossa história é diferente. A gente começa o nosso vídeo aqui no alto do Morro de Santana, em Macaé, e a gente vai falar um pouco sobre a nossa história, sobre a história local, sobre a história da cidade de Macaé. Você me pergunta, mas por que você escolheu falar sobre a história local, uma história tão desvalorizada, não só na nossa cidade, mas no nosso país? Eu escolhi falar sobre a história local em primeiro lugar porque eu amo a minha cidade e é uma história pouco conhecida pela maioria da população que vem de outros lugares para cá, que se instalam em Macaé, mas que não conhecem a história da nossa cidade, mas também pelo excesso de desinformações que existem sobre a nossa história, sobre a história local. A gente tem uma ausência de grandes historiadores na nossa cidade. A gente tem um memorialista, Antônio Álvares Parada, e muito do que eu vou falar para vocês ao longo desse vídeo tem como base o que ele deixou de escrito, o que ele deixou como legado. E eu escolhi este ponto especificamente porque ele mostra para a gente um pouco da região de nascimento da nossa cidade, além de ser aos pés da Igreja de Santana, e daqui a pouco a gente vai estar falando também uma lenda sobre esse local. Não se pode admitir que uma cidade exista sem a sua história, mas nem sempre a história local tem entendimento que merece. Quanto a Macaé, esta cidade tem necessidade de resgatar o seu passado, a sua história, a história das pessoas simples, dos grandes nomes que constituem o passado desse lugar. Para esse vídeo também serão estudados os historiadores Lobo Júnior e Ana Lúcia Nunes Ferreira. Certamente, quando os portugueses avistaram essa região, viram primeiro as ilhas de Santana. A exuberante vegetação da ilha e do continente certamente também encantou os portugueses. A localização da cidade de Macaé hoje, naquela época, se estabelecia exatamente nas divisões feitas pelos portugueses nas fronteiras entre as capitanias de São Tomé, doada a Pero de Góis, e a capitania de São Vicente, doada a Martim Afonso. Eram as capitanias hereditárias. Por várias décadas, essas regiões viveram abandonadas, devido à resistência dos índios, dificuldades para a colonização, índios de campos dos Goitacazes, índios antropófagos. Ciente do abandono da capitania de São Tomé, que se estendia entre o rio Macaé e o rio Itapemirim, os 7 capitães solicitaram à coroa a doação de parte dessas terras. Mais precisamente, solicitaram as terras entre o rio Macaé e o Cabo de São Tomé. Deste modo, a região norte da atual Macaé pertencia aos 7 capitães donatários. Regiões como Barra, Aeroporto, Cabiúnas, Lagomar, as cidades de Carapebus, Quissamã, Conceição de Macabu, na época pertencentes a Macaé, todas essas áreas eram áreas do nosso município subordinadas aos capitães donatários. Mas eu quero falar mais sobre a parte central da cidade, sobre a parte sul, a que foi colonizada pelos padres jesuítas. Isso mesmo. Nossa cidade estava dividida com 2 proprietários. Ao norte, os 7 capitães donatários. E ao sul, a cidade era organizada pelos padres jesuítas em um aldeamento religioso, uma missão jesuíta. O que dividia essas propriedades era a foz do rio Macaé. Álvares Parada nos conta que Filipe II, rei da Espanha, durante a União Ibérica, ordenou que fossem assentados índios na foz do rio Macaé para fortalecer a região frente a possíveis invasões estrangeiras. Então, o governador-geral Gaspar de Souza ordenou aos jesuítas o estabelecimento de uma missão catequizadora em frente às ilhas de Santana, com cerca de 150 índios sob a autoridade de Cabo Frio. Os índios foram organizados e dessa missão ordenada pelo rei espanhol, ao sul do rio Macaé, nasce o povoado da região que hoje é a sede do nosso município, local de administração. Há uma dúvida sobre a origem dos índios que fizeram parte dessa missão. Podemos dizer que os Goitacazes, Tamoios, Sacurus? Qual deles deu origem ao povoado? Não existem relatos de como era o modo de vida nesse aldeamento religioso nessa missão jesuíta em Macaé. Mas, no dia 3 de setembro de 1759, quando toda essa ordem eclesiástica foi expulsa do Brasil por determinação do Marquês de Pombal,
A sesmaria dos jesuítas, denominada Fazenda de Macaé, foi confiscada. Essas terras foram então a leilão e vendidas ao mestre caldeireiro chamado de Gonçalo Marques de Oliveira. Posteriormente, Gonçalo passa por uma crise financeira e vende as terras da Fazenda Macaé ao chamado Francisco Nunes Pereira em 1798. Sobre as origens do nome Macaé, eu prefiro ficar com a história tradicional, que dá conta de dizer que a chamada Macabaíba, fruto de uma palmeira anã abundante na região, cujo significado é coco doce, é o que dá origem ao nome da cidade de Macaé. Tão importante que também se encontra na própria bandeira da cidade, aonde também percebemos as duas ondulações, uma representando o rio, outra representando o mar. A história de Macaé também possui mitos e lendas. Uma delas diz que pescadores estavam nas ilhas próximas a Macaé, as ilhas que pertencem à cidade, e se depararam com uma imagem de Santana. Pegaram a imagem e trouxeram para a fazenda dos jesuítas, onde fizeram um pequeno altar na base de um morro. Dias depois, eles perceberam que a imagem não estava mais no pequeno altar, mas a imagem voltou a ser encontrada nas ilhas. Trazida de volta à cidade, dias depois a santa novamente desaparece e é encontrada nas ilhas. A lenda diz que por conta da santa que morria de saudade da ilha de Santana, a frente da igreja mudou de lado, mudou de direção. Deixou de estar voltado para o mar, para que ela não sentisse saudade e para que ela não voltasse para a ilha, e passou a ficar voltada para outra área da cidade, para a parte dos fundos da cidade, para onde fica a Aroeira. Em 1813, por ordem do próprio Dom João VI, que se encontrava aqui no Brasil, Macaé foi elevada à categoria de vila de São João Batista de Macaé, Macaé ainda com H no nome. A economia agrícola florescia, desde os canaviais, a plantação de mandioca, padaria, fábrica de cal, botica. O principal nome macaense desse período é o Visconde de Araújo e sua família. A família Araújo tinha uma verdadeira fortuna. Era dona do atual prédio do Palácio do Legislativo, Museu do Legislativo, na Rua da Praia. Esse prédio chega a ser citado por historiadores como o prédio mais luxuoso da Macaé daquele período, tendo em vista que até mesmo o imperador, quando veio visitar as obras de construção do canal Campos Macaé, ficou hospedado nessa residência. Este canal é considerado a maior obra de engenharia do Império Brasileiro. Transportava pessoas e escoava a produção de cana-de-açúcar do interior do estado, até o porto da Ibitiba. Família tão rica que também era dona de onde hoje funciona o Colégio Castelo. Eles possuíam uma verdadeira fortuna, erguida em cima do tráfico de escravos. O pai do Visconde de Araújo abriu mão do título de nobreza em favor do filho. Além de ganharem dinheiro com o tráfico de escravos, a família ainda ganhava dinheiro vendendo água mineral que tiravam do solar do Monte Elísio, o atual Colégio Castelo. Também ganhavam dinheiro fazendo transporte por burros, bondinhos puxados por burros, no trajeto Centro-Imbetiba. Algumas histórias macaenses são mais conhecidas. Meu nome é Manuel da Mota Coqueiro e eu fui conhecido como a Fera de Macabu. Eu era um rico fazendeiro da região norte fluminense do Rio de Janeiro e fui condenado à pena de morte por ter supostamente mandado matar toda uma família de colonos residente em minhas terras. Eu era natural da fazenda do Coqueiro em Campos dos Goitacazes e possuía 5 vastas propriedades rurais juntamente com minha esposa Úrsula. E devido ao fim do tráfico negreiro com a lei Eusébio de Queiroz, eu iniciei a prática do regime de parceria com colonos livres. Nas minhas terras da Fazenda Bananal, foi residir e trabalhar o meeiro Francisco Benedito da Silva, juntamente com sua numerosa família. Francisca, uma das filhas de Francisco Benedito, teve um caso amoroso comigo e ficou grávida, e o pai dela passou a me pressionar pedindo vantagens econômicas como compensação pela gravidez da filha.
Em uma noite chuvosa de 1852, Francisco e toda a sua família foram mortos a golpe de facões por um grupo de cerca de 8 negros. Com isso, eu fui injustamente acusado por esse crime e acabei aqui, sendo enforcado em uma praça de Macaé. Enfrentei a ira da justiça sem ter chance de provar minha inocência. O meu caso é considerado um dos maiores erros judiciais do Brasil e levantou um debate sobre a crueldade, a insanidade e o fim da pena capital aplicada pelo Estado. Mota Coqueiro, antes de morrer, acabou lançando uma maldição sobre a cidade de Macaé. Disse que por um período de 100 anos a cidade não prosperaria. Depois de sua morte, acabou ficando provada sua inocência. Ele morreu inocente. A Sociedade Musical Nova Aurora procurava alegrar a sociedade macaense com música, orquestra. Não aceitavam pretos nem pardos entre os seus integrantes. Revoltados por não poderem fazer parte dessa agremiação musical, pretos, pardos, pobres se reuniram para lançar uma nova agremiação, uma nova sociedade musical, a chamada Lira dos Conspiradores, com um nome extremamente sugestivo. A Petrobras chegou e revolucionou Macaé. Aquela antiga cidade de pescadores, agora se transforma na capital nacional do petróleo. A cidade cresceu, hoje enfrenta inúmeros problemas de urbanização, assim como outras cidades grandes. Mas nós temos no amor e no coração macaense a certeza de que vamos caminhar rumo ao desenvolvimento sustentável e uma cidade melhor para todos. Essa videoaula é provocativa. Eu não tenho aqui a intenção de abordar todos os temas históricos da cidade. Muita coisa ficou de fora. A gente não falou sobre a construção do canal Campos Macaé. Só fizemos citações, abordamos de forma superficial. Não falamos sobre a importância econômica de Macaé no Brasil monárquico. Não falamos sobre o Palácio dos Urubus. Não falamos sobre o macaense mais famoso, Washington Luiz, ex-presidente do Brasil. Não falamos das origens dos nomes das nossas praias, Praia do Pecado, Praia dos Cavaleiros. Não abordamos as histórias da Serra Macaense, do Frade, do Sana. Não falamos sobre a Rua Direita, Rua da Praia, Cine Santa Isabel.
Não contei a história da Ponte Velha da Barra, cuja verba para construção foi acabando ao longo da obra e por esse motivo ela é larga no centro e estreita na Barra. O que eu quero é que cada um de vocês hoje se conscientize e se torne um pequeno historiador para construir, para resgatar o passado da história da nossa cidade.